A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos sauda é o evangelista Henrique Leitão. Espero que vocês estejam bem. Irei abordar mais um assunto na teologia bíblica, hoje abordando sobre homilética. A homilética é um assunto fascinante. Os irmãos, os pregadores, os pastores que gostam de pregar, cada vez mais estão se debruçando, observando a homilética, estudando sobre homilética. A homilética diz respeito sobre a arte de preparar sermões bíblicos. Então iremos abordar hoje esse assunto. Antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E sem perda de tempo, vamos ao vídeo. A homilética significa a arte de preparar e pregar sermões bíblicos, falando de uma forma bem sucinta, bem objetiva. No entanto, a homilética, para que você venha dominar bem a homilética, é necessário que o pregador da palavra de Deus, ele também estude sobre exegese e sobre hermenêutica. Por quê? Porque a exegese e a hermenêutica vai ajudar o pastor, o pregador, a interpretar os textos bíblicos com excelência, explicar e aplicar para a igreja. E dentro dessa aplicação entra a questão da homilética. Mas você entende que antes de chegar em homilética, eu tenho que passar pela exegese e pela hermenêutica. Por quê? Porque a exegese e a hermenêutica te trará elementos, ferramentas que irão lhe auxiliar para que você interprete os textos com excelência. É necessário, quando se estuda sobre exegese e hermenêutica, uma interpretação onde essa interpretação se traga um resultado com excelência. E dentro desse sentido, quando o pregador ele tem um certo domínio na exegese e na hermenêutica, ele trará um bom ou fará um bom trabalho de homilética. Como já falei, homilética significa a arte de preparar sermões de uma forma bem objetiva, e a homilética trabalha junto com a oratória, com a retórica. O que é oratória? A arte de falar bem. O que é retórica? A arte de criar argumentos em uma linha de raciocínio capaz de trazer uma persuasão. Então isso significa homilética. Então na homilética, o estudante de homilética, ou pregador, ou pastor, ele aprende a elaborar um sermão com introdução, com desenvolvimento, dentro desse sentido, com explicação, aplicação e conclusão. Então, como se prepara um sermão? Qual a estrutura de um sermão? Um sermão se prepara com introdução, desenvolvimento com os pontos principais e subpontos, aplicação e conclusão. E dentro desse contexto, dentro desta dinâmica, o estudante, o pregador, o pastor, ele desenvolve habilidades para trabalhar um esboço com todos esses elementos, com a introdução, com a estrutura do sermão, com os pontos e os subpontos, lendo o texto, explicando, aplicando e no final concluindo com êxito. Existem 3 tipos de sermões: o sermão temático, ou tópico, como alguns chamam, o sermão textual e o sermão expositivo. O sermão temático, as divisões da estrutura do sermão vai partir a partir do tema. Por exemplo, se o pregador vai abordar um tema sobre santificação, então o tema é santificação. As divisões do texto partirá a partir desse tema. Por exemplo, ele pode, de uma forma aqui sugestiva, ele pode colocar o primeiro ponto, a santificação no Antigo Testamento. Segundo ponto, a santificação no Novo Testamento. Terceiro ponto, a santificação da igreja. Quarto ponto, a santificação do cristão de forma individual. É só uma sugestão de forma individualizada. Enfim, a pregação temática, as divisões partirão a partir do tema. A pregação textual, as divisões partirão a partir do texto lido. Normalmente é um versículo
e a partir daquele versículo se faz uma divisão dentro daquele versículo. E a pregação expositiva? A pregação expositiva é a mais recomendada dentre todas as pregações. Por quê? Porque a pregação expositiva requer um trabalho mais aprofundado na exegese, na hermenêutica, na questão da interpretação dos textos. Já na introdução, na pregação expositiva, o expositor, ele coleta o que a Bíblia fala no que diz respeito ao contexto espiritual, o contexto social, o contexto religioso, o contexto político, o contexto econômico, o contexto geral daquele texto que ele leu. Para quê? Para ele colocar os ouvintes dentro da mensagem, para que os ouvintes venham verdadeiramente entender aquela mensagem. A partir daí, isso de forma bem sucinta, de forma bem objetiva. A partir daí, ele vai pegar um texto, diferente do textual, ele vai ler mais versículos, e dentre aqueles versículos ele tirará as divisões da pregação, ou seja, todo o desenvolvimento da mensagem, todo o desenvolvimento daquela pregação, ele trará a partir daquele texto. Ele já tem feito na introdução uma exegese, ele já tem levado informações pertinentes àquele texto ao público, na questão cultural, na questão social, espiritual, econômica, etc. E a partir dali, ele vai fazer 3 coisas. Note bem, 3 coisas. Ler os versículos, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. A pregação expositiva caminha nessa perspectiva. E dentro desse contexto, suponhamos que você escolha uma pregação temática, ou uma pregação textual, ou mesmo a expositiva, o importante, a elaboração dos temas. Escolha temas que traga uma ênfase na questão da mensagem ser uma questão cristocêntrica, uma mensagem voltada para a santificação, uma mensagem voltada para a volta de Jesus, mensagens que colocam Deus no centro, nunca mensagens antropocêntricas, como bem disse John Piper. John Piper, ele disse que o alvo da pregação é a glória de Deus, a base da pregação é a cruz de Cristo, o poder da pregação do Espírito Santo. Jamais uma pregação antropocêntrica seguirá esse raciocínio, mas uma pregação cristocêntrica, Deus no centro, Cristo no centro, com certeza trará resultados extraordinários através da sua pregação. Então foi mais um tema abordado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Amém.